Vamos lá, galera, vamos reiniciando aqui o processo de construção do conhecimento na disciplina de enfermagem da saúde do trabalhador, no nosso módulo 4, né, que vai falar sobre fundamentos da prevenção, higiene, ergonomia e fisiologia, né? E aí, é essencial a gente entender que a saúde do trabalhador depende da adequação das condições de trabalho e as capacidades humanas, tanto física, quanto fisiológica, quanto psicológica. Então, o local de trabalho ele tem que se adequar à realidade do corpo humano, da parte física, mas também da parte psicológica e da parte fisiológica, né, da pessoa que está no local, tá? De novo, retomando, o caderno de atenção básica 41 é o texto de referência, não tem como não ler esse tema, esse caderno para trabalhar a saúde do trabalhador, ok? E qual é o objetivo? Promover o bem-estar, prevenir agravos, aumentar a produtividade de forma segura, né, e prevenindo sobrecarga física e mental e riscos ambientais, físicos e organizacionais. Tá? O que é higiene do trabalho? Né? A palavra ela não é tão, né, parece higiene, mas a gente tem um outro foco. Higiene do trabalho é o controle de riscos ambientais, está relacionado ao controle de riscos ambientais. Então, quando eu estou falando de higiene do trabalho, eu estou falando de controlar os riscos ambientais, tá? Então, ambientais do espaço. Então, é um conjunto de medidas técnicas, administrativas e médicas para preservar a saúde do trabalhador. Esse é o objetivo da higiene do trabalho, que tem como foco principal análise, controle rigoroso, né, dos riscos ambientais. Então, ruído, poeira, calor, entre outros fatores. Então, diminuindo esses fatores que podem ocasionar o adoecimento relacionado ao teu cotidiano de trabalho. Quais são os objetivos principais, né? Proteger o trabalhador contra os agentes de risco, garantir o cumprimento da legislação e contribuir na eficiência operacional e segura do trabalho, tá? Qual é a metodologia da higiene do trabalho? Ela tem algumas etapas. A primeira etapa é a antecipação, que é o quê? Proativa. Identificar e eliminar riscos na fase de concepção, antes de iniciar o processo. Então, trabalho de prevenção. Aqui a gente está falando de trabalho de prevenção. Quando eu faço um acompanhamento, eu visito os espaços de trabalho, eu posso já, dentro dessa minha análise anterior, criar estratégias para prevenir com que as pessoas adoeçam. Muitas empresas já têm seu sistema de saúde do trabalhador local, né, e com isso já criam, né, o seu técnico de segurança do trabalho já avalia e já cria propostas de prevenção e promoção à saúde do trabalhador. Tá? Então, quando a gente está falando de antecipação, estou falando de prevenção primária. Né? Então, se eu estou vendo que uma empresa ela trabalha com um produto tóxico e tem um alto risco de que as pessoas adoeçam, tentar trabalhar com que eles possam trocar esse material por um material com menos prejuízo de saúde para o seu público de trabalho, ok? A segunda etapa é o reconhecimento. Então, primeiro é antecipar, prevenir. O segundo é o reconhecimento. É localizar os perigos, né? E identificar quem e por quanto tempo está exposto. Então, ali já tem um perigo, um risco, e aí eu tenho que identificar. E aí é essencial para a VISAT traçar um perfil da exposição coletiva desse risco. Tá? Terceiro é a avaliação. É quantificar a exposição. Tá? Então, é medição técnica isso. Tá? Vai ser comparar os níveis e os limites de tolerâncias legais. Então, eu trabalho no local que tem um som contínuo. Aí eu tenho que avaliar se aquele som ele tem dentro dos padrões estabelecidos está ultrapassando ou não o limite para as pessoas que estão trabalhando. Tá? E o último é o controle, implementar medidas, né, para eliminar ou reduzir a exposição. Então eu vou criar estratégias a partir. Então, identifico, primeiro previno, depois eu reconheço, e aí eu vou criar, né, quais são os riscos que tem, depois eu avalio e por último eu controlo. Tá? Então são as etapas para a gente controlar. E controle de risco, ele se faz a partir do quê? Da higiene do trabalho e estrutura da gestão. Né? E aí como base legal, vai ter a higiene ocupacional e a espinha dorsal do Programa de Gerenciamento de Risco. Então, PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Tá? E ele tem tipos de agentes focados na higiene. Então, físico, que a gente já falou lá também no outro módulo, então, que é o quê? Ruído, calor, vibração e radiação.
Os químicos, né, que vão ser poeiras, vapores, solventes, gases, né? Os biológicos, né, que podem ser, então, vírus, bactérias, material contaminados, né? E esses são os principais agentes focados, né, que a gente precisa trabalhar a higiene, ok? Hierarquia de medidas de controle, eliminação, substituição do agente, então, se tem um risco eu tenho que eliminar ou substituir esse agente. O controle da fonte, né, que pode ser exemplo, isolamento e ventilação local, ok? Controle da trajetória, que é a barreira acústica, então criar barreira acústica porque não cabe, né, dentro de um exemplo, e o controle de receptor, o uso de EPIs, tá? Que é de extrema importância. Isso a gente tem que sempre pontuar, que os EPIs são são instrumentos de extrema importância para a prevenção dos agravos relacionados ao trabalho. Tá? E que muitas vezes o próprio trabalhador se permite a não usar os EPIs. Tá? Então, mas é de extrema importância que nós, enfermeiros, dentro do nosso serviço de saúde, nós recomendamos continuamente as pessoas usarem os EPIs. Né? Na ergonomia, é a ciência da adaptação do trabalho ao ser humano. Né? Então, o conceito estuda a interação entre o ser humano, atividade e o ambiente, buscando adaptar o trabalho às capacidades físicas, cognitivas e psicológicas. Tá? E qual é o foco principal? Prevenir as doenças de sobrecarga musculares, né? Musculoesquelética e mental, são as principais. Né? Quais são os princípios ergonômicos? Né? Então, primeiro, ajuste do posto. Então, cadeira, ela está muito baixa, não está compatível com a mesa, eu fico não numa posição adequada, é a fazer esse ajuste direto. Né? O segundo, a redução da repetitividade. Então, se ele trabalha muito tempo, vamos dizer, digitando, que tenha mais intervalos para que ele possa não ficar naquela questão contínua, né? E principalmente posturas forçadas, ficar muito tempo sentado. A organização de pausas e rotação de tarefas, né? Então, que ele faça outras coisas, então o trabalhador não fique só numa ação específica. E a consideração de fatores psicossociais, como meta, ritmo, né? Quando tem que cumprir metas, muitas vezes força o trabalhador a não descansar, porque ele precisa cumprir uma meta dentro de um prazo que muitas vezes é curto e ele não consegue lidar. Os agravos previstos, ler, dorte, lombalgias, fadiga e estresse, né, são colocados. E a fisiologia do trabalho, então? É a resposta do organismo à demanda do trabalho. Então, estuda o organismo humano, responde às demandas físicas, mentais e mentais relacionadas ao trabalho. Quais são aspectos relevantes na fisiologia do trabalho? Primeiro, a carga de trabalho, tá? Intensidade e duração das tarefas, tá? É um dos pontos. A resposta fisiológica, monitoramento e frequência cardíaca, temperatura corporal, fadiga muscular. E a adaptação e recuperação, necessidade de pausa, hidratação e nutrição. Né? Importante, tá? Prevenção de sobrecarga física e mental e planejamento das tarefas dentro da capacidade funcional do trabalhador. E muitas vezes, e isso é bem importante, do trabalhador, eu estou falando da singularidade do sujeito e não do coletivo, que muitas vezes as pessoas não têm a mesma velocidade ou a mesma intensidade dentro desse processo. E a gente tem que respeitar a individualidade de cada profissional dentro desse processo. Tá? E como outro ponto é o cuidado integral, né? Então, o que vai ter relacionado o quê? Os 3 tópicos que a gente falou antes, que é higiene, ergonomia e fisiologia. Quando eu estou pensando no cuidado integral, eu tenho que olhar todos esses 3 aspectos, tá? Que é uma ação conjunta, que aí com isso eu consigo fazer uma intervenção mais completa, né? E complexa, né? E atingindo todos os fatores daquele trabalhador. Tá? Higiene controla o agente mental, exemplo, o ruído. A ergonomia adapta ao posto, então ajusta, tipo um assento ajustável. A fisiologia adequa a carga e ritmo. Tá? Aí como é que a gente pode dar um exemplo prático? Né? Um operador de empilhadeira. Higiene, controlar o ruído do motor de gases de exaustão. A ergonomia, garantir que o assento que ele usa, né, seja ergonômico e dê visibilidade. E a fisiologia, monitorar o estresse térmico no ambiente quente e planejar pausas adequadas. Entenderam? Deu para conectar? Então, higiene, ergonomia e fisiologia. São 3 aspectos dentro do cuidado integral que a gente precisa analisar. E quais são os desafios e ação na APS? Tá? Primeiro, a APS, como sempre, é protagonista nesse processo, né?
protagonismo, tá? E os desafios da PS. A falta de capacitação, muitas vezes específica em ergonomia e fisiologia, faz com que o trabalhador deixe passar esse olhar, tá? Novamente, subnotificação, vocês vão ver que em todos os módulos a gente vai falar sobre isso, subnotificação, tá? De agravos posturais e esforços, porque muitas vezes a gente não relaciona, o próprio usuário não relaciona, né? O próprio trabalhador não vai relacionar diretamente ao trabalho e ele não vai fazer esse processo e nós profissionais não conseguimos muitas vezes buscar, ou não conseguimos, ou não, também não perguntamos sobre tentar relacionar ao nexo causal ao trabalho, tá? Então, a ação final da PS é atuar de forma proativa na identificação dos riscos. Então, a atenção primária ela tem que estar prevenindo, verificando antes de que aconteça, tá? Articular a avaliação individual, que é a anamnese, com a avaliação coletiva, que é a VISAT e a SEREST, e fortalecer a saúde e qualidade de vida no trabalho como um direito, tá? Que é um direito de todos. Certo, galera? Muito obrigado, até a próxima.